Isso aqui é um caso interessante para a gente entender o que é a real natureza do Estado. Várias cidades nos Estados Unidos, nos estados de Oregon, Califórnia e Colorado, querem fazer votações, e em alguns casos conseguiram passar votações, para mudar de estado dentro dos Estados Unidos. E isso é uma possibilidade que seria muito interessante se existisse, e o fato dela não existir meio que confessa o que o estado é em primeiro lugar. Então se inscreve aqui no canal, ativa o sininho lá pra você receber notificações quando os vídeos chegam aqui pra você, porque isso aqui ajuda a gente bastante, e deixa o seu like aí pra dizer pro YouTube que você acha que imposto é roubo, sim, pra caramba, e o YouTube devia espalhar isso mais pras pessoas, porque é uma mensagem de muito valor. Se deixar o like aí, ajuda isso. E se você não deixar o like, assim, ó, sem pressão, mas você está contribuindo pro avanço do comunismo, tá? Só dizendo. Aí você lida com essa informação como você quiser. Mas o que está acontecendo nos Estados Unidos? Isso aqui veio pra mim pelo nosso grupo de doadores no Telegram, eu olhei isso e falei, pauta, vídeo, ok? Isso aqui foi um negócio muito legal. Era sobre um grupo de cidades, e nos Estados Unidos existe uma unidade administrativa entre município e estado, que é o distrito, então um distrito, né, que é um grupo de municípios. Tem vários moradores que estão organizando um movimento para ter uma votação na Assembleia Estadual do Colorado, para esse distrito, chamado Weld, né, o distrito de Weld, sair do Colorado e se tornar parte do Wyoming, que é o estado de cima. É aquele canto lá dos Estados Unidos que tem os estados quadradinhos, sabe? Eles querem mudar. Aí até o Wyoming vai ficar engraçado, porque vai ficar um troço ali, meio... mas, enfim, né? Eles querem fazer isso. Por quê? Motivos que eles citam. Principalmente o fato de que a capital, que é Denver, e também a região de Boulder, que também é outro distrito ali, eles votam pensando nos interesses deles, eles têm uma direção de política muito mais democrata, e eles estão tomando medidas que são prejudiciais para a agricultura e para a pecuária, que são a principal parte da economia do distrito de Weld. Então eles estão dizendo assim, ó, vocês não representam a gente, vocês são o nosso oposto político, e vocês estão passando um monte de regulação e um monte de coisa e dando cargos para pessoas que só vão ferrar e prejudicar a gente. A gente não quer mais estar aqui. E eles começaram a fazer um movimento para erguer assinaturas para fazer uma votação. Agora eles têm quase 10 mil assinaturas, a população do distrito é tipo 300 mil pessoas, mas o movimento está crescendo, e o interessante mesmo disso é o debate. E se você pudesse mudar de estado? Por exemplo, o estado do Wyoming, né, que é ao norte de Colorado, tem um imposto de renda estadual de 0. Sim, nos Estados Unidos existe possivelmente, depende do estado, alguns não tem, mas alguns estados têm a figura do imposto de renda estadual, enquanto o Colorado tem 4%. O imposto de consumo do Wyoming é um dos menores do país, em torno de 4%, enquanto o do Colorado é muito mais alto. Claro, tem outras vantagens, tem algumas coisas que no Colorado são mais livres e tudo mais, é uma discussão e tudo mais, mas assim, por exemplo, o Wyoming já passou uma legislação reconhecendo ouro e prata como moeda, o que na prática, legalmente, significa que eles não são taxados, porque eles são reconhecidos como dinheiro, né, não como investimento que se você vender tem que pagar imposto por causa do lucro da valorização, blá. Eles também passaram no Wyoming 13 legislações puxadas pela, acho que é Catherine Longo, tá, o nome dela, que é uma grande ativista de criptomoedas e de blockchain nos Estados Unidos. Eles passaram várias legislações para criar uma sandbox, para criar um espaço de regulação o mais livre possível para atrair essa economia para lá. Então, assim, o Wyoming claramente está indo numa direção de muito mais liberdade econômica. Não tô dizendo que é um capistão, mas você vê a diferença clara, enquanto o Colorado tem uma legislação muito mais democrata, muito mais esquerdista. Então, o que a população desse distrito de Weld tá falando é, cara, olha, se quiser fazer isso aqui no Colorado, faz, entendeu? E aí você não precisa nem ficar me consultando, tal, vai lá, eu só quero ir pra lá. Me deixa. Uma coisa similar aconteceu nos distritos de Jefferson, que é o norte lá da Califórnia. Califórnia é tipo aquela, sei lá, retangulozão ali. Lá em cima tem Jefferson e também um outro distrito que está no estado do Oregon, que é em cima da Califórnia, que é o distrito de Union. Os dois conseguiram colocar na votação e aprovar na votação uma medida que ela ainda é um pouco inócua, meio que assim ela não obriga a nada, mas as coisas demoram, tem passinhos, mas é uma medida que é dentro do espírito desses distritos saírem
desses estados, da Califórnia e do Oregon, e serem então parte do Idaho, que é um estado também muito mais conservador. Jefferson e Union são estados de um perfil muito mais conservador, muito mais agro, interior e tudo mais. Não tô dizendo que eles são libertários e tudo mais, deve ter uns libertários no meio, certeza, mas eles têm um certo perfil, enquanto o perfil da Califórnia e do Oregon, o perfil da Assembleia do Estado, a política da capital e tudo mais, é pesadamente democrata, pesadamente pra esquerda. Você sabe o que é a Califórnia, né? Quem acompanha sabe o que é esse troço. E enquanto o Idaho é muito mais conservador e muito mais parecido com o que esses distritos são. Então eles conseguiram se mobilizar para levar para votação, porque nos Estados Unidos tem isso, você não vota só nos políticos e tudo mais. Você pode votar para vários outros cargos e você também pode colocar propostas legislativas e a população vota, você tem uns plebiscitos lá dentro. Então você tem uma boleta de votação gigante, tipo presidente, governador, um monte de questão. E daí tinha uma proposição lá que basicamente ela obriga o representante a ter uma reunião com outro estado e tudo mais, o que na prática pode ser nada, mas assim, de novo, é um símbolo de uma coisa, de dizer, olha, vamos tentar começar a puxar isso, pegar uma manchete com isso aqui, começar a puxar o debate e tudo mais. E daí é engraçado que o Idaho também ficaria um estado mó longo, ele teria costa, hoje ele não tem acesso ao mar, é um negócio meio estranho. Mas é a mesma coisa, os caras falando, olha, a gente tem um perfil muito mais conservador aqui, muito mais rural e tudo mais. Idaho é muito parecido com a gente, e a gente se encontra muito mais nas ideias deles. E Califórnia e Oregon, não. Então assim, vocês vão ficar mais livres pra fazer o que vocês querem fazer, e a gente só vai pra lá. Por que não? E de novo, eu não tô dizendo que essa galera que tá puxando isso é todo mundo um bando de ANCAP e tudo mais, ou que isso aí é o grande ideal que a gente deve perseguir, mas claramente é um passo melhor, porque você tem mais mobilidade dentro de jurisdição. Nos Estados Unidos você tem muito mais liberdade legislativa dentro dos estados e municípios, então você trocar de estado, na verdade, pode fazer uma grande diferença. No Brasil não é tanto assim. Então assim, se a gente tivesse essa medida no Brasil, não é o libertarianismo perfeito, certo? Certo. Mas claramente é melhor. Claramente você tem mais opções. E eu já volto pra esse tema, mas antes eu tenho que falar um negócio que é super bizarro sobre como que seria pra esses distritos de fato mudarem de estado. Porque você pode estar pensando, pô, e aí, como é que vai ser isso? Bom, tem que ter 3 votações. Uma no estado que é hoje dono desse distrito, outra no estado que vai receber esse distrito, e outra no Congresso Federal. Assim, eu entendo. Vamos botar o chapéu estatista um pouquinho aqui, tá? Não é nem o chapéu, é só fazer uma sombrinha assim. Eu entendo. E do ANCAPistão 100% seria assim. O estado que recebe, né? Não seria o estado que recebe, mas será uma cidade privada, etc. Eu entendo ele fazer uma votação pra, tipo, vamos receber esses caras ou não. Porque de repente você tem um negócio todo dando certo e o pessoal fala, vamos incluir aí. Mas não sei, cara, pera aí, vamos conhecer antes. Vai que não é uma boa ideia. Pode ser uma boa ideia, pode não sei. Eu entendo isso. Agora, por que o estado da onde esse distrito quer ir embora tem que autorizar? Imagina isso. Eu sei que é uma analogia com vários problemas dentro, mas calma um pouquinho. Imagina o seguinte, você tem um casal com filhos. Uma das partes desse casal vai embora. Ou sei lá, ela ainda existe assim, fisicamente e tudo mais, mas não participa dos relacionamentos, não cria as crianças, tá traindo com outro, não contribui financeiramente com nada, inclusive pega dinheiro pra gastar com outra coisa. Não serve pra nada. Aí a parte lesada, né, desse casal fala, saia, ou, não, quer saber, faz o seguinte, fica com a casa aí, eu vou pegar as crianças, eu vou embora e eu não vou mais te pagar. Imagina que o outro lado tem o direito de dizer, não, você não pode ter outro relacionamento e fazer outra coisa. Não, você vai ficar aqui, vai continuar me pagando e eu vou continuar fazendo bosta nenhuma por essa família aqui e é isso aí pra sempre. Porque nós votamos e, pois é, tenta explicar, tenta dar ideia de um relacionamento desses pra alguém de esquerda e ver o que essa pessoa acha disso. Ainda assim, é o mesmo tipo de relacionamento que tá existindo nesses distritos e estados. O distrito tá falando, eu não vejo nessa assembleia alguma coisa que me representa. Sabe, você não precisa ser libertário pra concordar com isso. Você fala, eu gosto de democracia representativa e tudo mais. Tá bom. O que essas pessoas estão dizendo é, essa assembleia não me representa. Ela não vai me representar porque eu sou uma minoria política aqui. Eu nunca vou ter a maioria aqui. Como diz a piada, essa aqui é a clássica relação cara-cu, onde você entra com a cara e eu entro com o resto. Eu nunca vou ter espaço aqui, eu não quero mais estar aqui, desculpa. Me deixem embora. Eles têm que pedir autorização pro outro lado. Tipo, não, eu não quero mais pagar você, eu quero participar de outra coisa. O outro lado vai dizer o quê? Não. Não, você vai ficar aqui, você ainda vai pagar a gente vai continuar fazendo
nada pra vocês, e essa vai ser a nossa relação política pra sempre. Essa é a relação que tá acontecendo aqui. Não é bizarro isso? E daí depois você tem o Congresso Federal tem que autorizar isso. Quer dizer, um monte de representantes, que não representam nada, mas enfim, um monte de político de outros estados vai ter que votar sobre o que eles acham sobre isso. Então, sei lá, um deputado da Flórida vai, o que eu acho sobre isso? Dane-se o que você acha sobre isso. Tu não tem nada a ver com o que tá acontecendo aqui. Por que você tem que ser consultado? Por que você é uma parte desse negócio? Não é bizarro isso? O que me leva ao ponto de... Isso é uma coisa que o Tom Woods botou na minha cabeça de como pensar as coisas. O que você teria que defender pra achar que isso tá certo? Porque o que você teria que dizer é o seguinte, pra falar assim, não, o Estado tem que votar lá e tudo mais, ver se a Assembleia, ver se deixa os caras embora. Você teria que dizer assim, as pessoas têm a liberdade num regime democrático, representativo, republicano, papapá, de escolher os seus representantes dentro do seu Estado e participar disso, escolher o presidente e tudo mais. Porém, eles não têm a liberdade de escolher tá em outro lugar. Aí não. Pode escolher o governador do estado atual dele, os deputados estaduais do estado atual dele, mas ele não pode escolher que ele não quer mais fazer isso, ele quer estar em outro estado. Porque isso, não. Porque, sim, é o critério que eu cheguei à conclusão. E você tem que também defender que se existe um grupo, uma minoria política que não se sente representada, que não acha que isso aqui vai dar certo, que não quer mais participar disso, que só fazer outra coisa, eles têm que só calar a boca e aceitar que vai ser isso aí pra sempre. Você pode tentar disfarçar isso dizendo assim, não, eles vão ter que se mobilizar politicamente e tudo mais, e se engajar e tudo mais. Quer dizer assim, ou eles vão ter que, então, derrotar o outro grupo politicamente, o que vai fazer com que você só inverta o problema, né? O grupo dominado agora vai ser dominador, o que só troca de lugar se tem o mesmo problema. E você tá dizendo assim, não, é mais simples e mais correto, ao invés de a gente só redesenhar a fronteira do estado aqui, vocês vão pra lá, o que claramente fica melhor politicamente pra todo mundo. Não, é mais fácil vocês converterem politicamente todo mundo do seu estado, embora boa parte deles simplesmente odeie vocês. O que tá meio que confessado pelo fato de que eles cobram uma porrada de imposto de vocês, não fazem porcaria nenhuma por vocês. É melhor isso. Isso é uma solução melhor pros problemas e conflitos da sociedade do que esse distrito só mudar de estado pra uma coisa que eles preferem. É isso que alguém teria que seriamente, não ironicamente dizer pra defender isso. Pra defender, não, o distrito tem que ficar aqui, tem que ter autorização pra ir embora. Vocês conseguem ver alguém falando isso? Sabe, isso volta para aquelas coisas que eu falo, eu acho que 5 a 10 milhões de brasileiros entenderiam isso e concordariam comigo em menos de 1 minuto. Eu não tô dizendo no total, eu não sei quanto seria a porcentagem de brasileiros que concordaria com isso. Mas eu acho que em menos de 1 minuto, 5 ou 10 milhões de brasileiros falariam, não, se uma cidade tá em Santa Catarina e quer ir pro Paraná, deixa os caras, ué. Por que não? O que me leva ao ponto de que eu falei lá no começo de por que isso é proibido ou extremamente dificultado em primeiro lugar. Porque você vai fazer isso mesmo. Esse é o motivo. O que revela que essa relação política de Estado não é sobre representação, ou atender você, ou atender todas as pessoas. É sobre parasitagem. Porque se fosse permitido que esses distritos só fossem embora e votassem, vão embora e tudo mais, ou vamos esticar isso ainda mais. Se fosse permitido que uma cidade votasse e mudasse de país, quantas delas mudariam? Ou mesmo constituir um novo país, que é direito de secessão mesmo. Se cidades brasileiras, ou de qualquer país do mundo, mas vamos pensar aqui no Brasil, que eu acho que é mais fácil de imaginar. Se elas pudessem só fazer uma votação e falar, quer saber, a gente vai fazer um novo país aqui, e quem quiser pode vir junto, a gente vai ter que ver quem que a gente recebe e tudo mais, mas quem quiser pode tentar vir aqui, vamos conversar. Se isso fosse permitido, eu acho que quase todo mundo consegue ver rapidamente como isso aconteceria pra caramba no Brasil. Certo? E muita gente tentaria usar isso como um contra-argumento. Não, tem que ser proibido porque ia ter demais. Mas, de repente, você permite secessão, pô, uns 3, 4 estados vão embora assim meio rapidinho, ou várias cidades iam criar um novo país, ia começar toda uma puta competição aqui, ia ter competição tributária, ia ter guerra fiscal, isso ia ser ruim, ia criar distorções econômicas. Você consegue ver um monte de gente fazendo esse argumento. Mas no final das contas, ele confessa o seguinte: o Estado brasileiro é uma bosta. E se as pessoas pudessem, se cidades, distritos, etc. pudessem, eles iam embora. Então é por isso que tem que ser proibido. Tem que ser dificultado
que esses distritos mudem de estado, porque senão eles iam fazer isso, ia ser super comum. E daí, puta, imagina que merda! Você ia ter as pessoas assim, de repente, votando e falando, quer saber, eu não quero mais estar nesse distrito político aqui, eu quero ter em outro. E daí, ao invés delas só poderem escolher um políticozinho que vai poder até mudar pouca coisa e ter que dar um mortal de costas pra resolver as coisas, e ao invés delas terem que estar presas num sistema que não representa elas, que demora um monte pra elas mudarem, elas poderiam só, tipo, ir pra uma coisa muito mais próxima do que elas querem agora. E aí não dá, né? Não, aí sem condição. Aí, pô, aí, ó, civilização, ó, né, não ia mais funcionar, então a gente tem que proibir isso aí. Isso mostra, então, o que é a natureza do Estado. É uma relação de parasitagem. É uma relação onde existe um poder constituído chamado Estado que usa isso para ganhar dinheiro a custas dos outros sem ter que entregar nada de volta. E ele sabe que ele tá fazendo isso, institucionalmente, legalmente, ele sabe que ele tá fazendo isso, e confessa isso ao falar assim, e você não pode ir embora, porque se eu deixasse você ia. Esta é a natureza do Estado confessada nisso aqui. É curioso que, como eu falei lá no começo, a galera que tá organizando isso não é libertária, ANCAP e tudo mais, eles só estão falando, cara, olha, eu acho que é mais simples aqui, pô, me deixa. Mas ainda assim eles estão começando a sacar o problema e estão começando a ter essas ideias perigosas de, e se eu só fosse pra lá? E se a gente tivesse mais competição entre estados, mais mobilidade, mais competição de jurisdições e tudo mais? Essas são as ideias que, se você ficar pensando nisso por um tempinho, eventualmente você vai pensar, ah, mas imposto é roubo então, né? Sim. E é legal quando essas coisas surgem, é legal quando essas discussões surgem e tudo mais. Mesmo que você fale, esse negócio dos distritos não vai dar nada. Mesmo que não dê. Se botar só um pessoal pra pensar aqui, já é um grande avanço. E, de novo, puxa a discussão, faz a sociedade ter que discutir o que é isso que tá acontecendo, faz a galera que é contra ter que falar assim, não. Se você acha que o Estado tá ruim aí, ninguém liga. Faz essa galera ter que aparecer e falar isso na descarada, o que, de novo, faz a plateia olhar e pensar, não, pera, é isso realmente que ele acha? Sim. E quem sabe isso leva a gente pra uma direção melhor. Enfim, links dessas coisas e tudo mais vão estar aqui na descrição. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.